O que significa um objeto em R? Lá no nosso livro, no capítulo 4, nós começamos e definimos parcialmente o R como uma entidade no ambiente R com características internas, contendo informações necessárias para interpretar a estrutura e o conteúdo. E aqui nós definimos o objeto como uma entidade que contém características internas. Essas características internas, elas vão ser definidas como o que a gente chama de atributos. Esses atributos, nós temos alguns que todo objeto que existe em R, ele contém pelo menos essas duas informações, que é o modo, e aí nós vamos entender o modo, na realidade, como o tipo, a tipagem do objeto, a forma estrutural interna dele e também o seu comprimento. É essa estruturação, para que a gente entenda essa característica e a gente entenda um pouco mais o detalhamento do objeto, eu usei esse termo chamado a estrutura do objeto. E a estrutura do objeto nada mais, nada menos vem a ser do que a gente vai definir como a forma de como o usuário observa as informações e a forma de como o computador armazena essas informações. Vamos entender assim. Dessa forma, nós chamaremos a estrutura interna a forma de como a máquina consegue armazenar essas informações e a estrutura externa é a forma de como nós visualizamos. O que eu estou querendo dizer com isso? Muito importante. Então, vamos lá. Então, por exemplo, existe uma estrutura no R que a gente chama ela de matriz. É uma matriz, literalmente, daquilo que a gente vê em termos matemáticos. Mas ela, na realidade, não é um objeto. Na realidade, a forma de como a máquina, vamos entender assim, vê esta estrutura externa, que nós vamos chamar de estrutura de dado, na realidade ela tem como uma parte primitiva um vetor, em que ela tem um nome específico, em que ela tem uma tipagem específica. Isto é, os elementos só permitem ter um tipo de característica específica. Esse termo tipagem eu uso muito dentro do que a gente tem na linguagem C. Então, a gente tem uma variável específica cuja tipagem é um string, é um número inteiro, é um double, ou seja, é um número de dupla precisão, precisa de um pouco mais de armazenamento de memória para poder guardar esse número maior, vamos dizer assim, com maior precisão. Então, na realidade, a matriz é a forma de como nós o vemos. Mas, internamente, nós temos uma codificação específica que a condição dele primitiva é de um vetor. O que faz ele se comportar como uma matriz é justamente atributos que nós adicionamos ao objeto. Vamos pensar assim, como parte mais primitiva vetor, do qual, quando nós vamos imprimir na tela, nós não o vemos como um vetor. Um vetor simplesmente com valores de uma dimensão. Não, nós o vemos num formato de matriz. Olha que fantástico isso!